Bom, hoje nós temos a entrevista com o professor Marco Antônio Teixeira, professor titular, aposentado do Departamento de Matemática, que vai falar para nós de sistemas dinâmicos e coisas relacionadas. Marco, o que é um sistema dinâmico? Em geral, todo fenômeno que evolui com o tempo é conhecido como sistema dinâmico. E o tempo pode ser contínuo ou discreto, coisa assim. Então, em breve, essa é uma definição. E mais ainda, em geral, qualquer fenômeno, em geral, esses fenômenos eles são modelados por equações diferenciais, ou parciais, ou ordinárias. Por que você veio estudar e trabalhar em sistemas dinâmicos? Quando eu estava na Unicamp, entrei na Unicamp no fim de 68, mas eu fui efetivado mesmo no meio de 69. Você entrou em 68? Foi em dezembro de 68, eu não sei, eu recebi... Mas em qualidade de quê? Eu não tinha nem mestrado ainda. Mas já era graduado? Já era graduado. Sua graduação não foi aqui? Não, minha graduação não foi aqui, mas isso é uma curiosidade que eu vou contar agora, antes de começar, foi o seguinte. Eu me formei na faculdade de Rio Claro, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. E houve uma época que se tentou anexar essa faculdade à Unicamp. A Unicamp já estava começando. E por 3 meses a faculdade de Rio Claro ficou incorporada à Unicamp. Depois a política de Rio Claro conseguiu reverter isso. Mas o que aconteceu de fato é que eu recebi o diploma pela Unicamp das mãos do Zeferino Vaz. Essa que é a verdade. Então, eu estava fazendo um mestrado em São Carlos, eu vim para cá, eu tinha começado a fazer, eu vim para cá, a convite do professor Patrocínio, que já estava aqui, e eu estudava topologia diferencial, eu não estudava sistemas dinâmicos. Eu fiz meu mestrado em topologia diferencial, e durante essa estada, por volta de 1971, o Jacopales e o Sotomayor deram um curso de sistemas dinâmicos aqui. Eles alternavam a semana, uma vez por semana vinham cada um. E então, durante o curso, eles deram um problema, que era o Sotomayor deu um problema, e foi aí que eu comecei sistemas dinâmicos. Então, aí você fez o doutorado? Daí eu fiz o doutorado, mas eu já era casado nessa época e tinha dificuldade de locomoção com problema familiar. Eu fiz o doutorado na USP em São Paulo. E fui orientado pelo Ângelo Baroni, em São Paulo. Isso, eu terminei o doutorado em 75. Ok, quer dizer que você ficou como professor efetivo do departamento durante 40 anos, quase? Quase 40 anos, né? Não, mais, né? Quase 50. Muito tempo, digamos muito tempo. Se eu tivesse 67, entrada em 67, estava 50 anos. Era 50 anos. Então eu entrei efetivamente em 69, mas em 68 eu já estava trabalhando aqui, no fim de 68. E ao longo de sua carreira, qual você diria que foram os grandes incentivadores? Momentos importantes, digamos assim, tanto do ponto de vista de incentivo, como você está dizendo, Bom, momentos vamos dizer, período importante. Sim. Talvez o período mais importante que eu tive foi o meu programa de pós-doutorado na Holanda, onde eu estudei com um renomado matemático, Floris Takens, lá em Groningen. Então, eu passei um ano lá, e foi o meu período onde eu adquiri muitos conhecimentos para poder pesquisar em sistemas dinâmicos. Eu fui para lá muito verde.
A grande escola de sistema dinâmico no Brasil é o INPA, naturalmente. É o INPA. Como se situa a Unicamp dentro desse panorama, liderado pelo INPA, digamos assim? Bom, quando eu estava tentando fazer o doutorado, eu tive algum convite para fazer no INPA, mas eu não pude ir. Então, mas eu ia, uma vez por mês, eu ia ao INPA para discutir os problemas com Sotomayor, e em geral eu passava todo o verão lá. Talvez na época eu era e o Engler eram os únicos daqui da Unicamp que tínhamos contato com o pessoal do INPA. Então toda a geração formada pelo Jacó, pelo Maurício e pelo Camacho são contemporâneos meus. Então eu fui amigo de muitas pessoas, sou amigo do Wellington, do Paulo Sade, do Alcides Lins Neto, e eu conheci todos os grandes nomes de sistemas dinâmicos lá no INPA, como Steven Smail, René Thom, o Dennis Sullivan, coisa assim, e outras pessoas. Eu sempre faço aqui perguntas sobre aplicações, né? O que você teria a dizer sobre isso? Olha, eu estou trabalhando agora numa área, não é exclusiva onde eu estou trabalhando, mas eu não tenho tido ultimamente os meus últimos trabalhos. É um sistema descontínuo, um sistema dinâmico descontínuo. São sistemas que em geral vêm da teoria do controle. Teoria do controle. Mas eu fui motivado para estudar isso por um problema teórico. Uma vez eu comecei a estudar um paper do Ekelund, um matemático que trabalha na França, que ele tentou resolver o problema fundamental do cálculo das variações por intermédio de hamiltoniano não suave. E eu comecei a ler, a minha primeira impressão que eu deveria estudar cálculo das variações, mas eu fiquei motivado por esse problema e entrei nesse sistema descontínuos. E existe mais de 2.000, uma lista não inumerável de produções na engenharia, de toda a engenharia, em outras áreas, biologia, economia também, envolvendo sistemas descontínuos. Existem muitos. Todo problema que tem, vamos dizer, x ponto igual ao sinal de alguma coisa, isso aí é teoria do controle, um relay system, sistema. Então isso tem muito, eu comecei a me motivar por isso também, e aos poucos eu fui entrando nessa área, e hoje a minha função, que eu estipulei a mim mesmo, é dotar essa área de uma, como é que a gente pode dizer, de uma teoria consistente matemática para esse tipo de problema. Você tem conversado com engenheiros? Eu conversava muito aqui no começo com o pessoal da elétrica, principalmente com o Jeromel. Inclusive o Jeromel me deu um trabalho que eles tinham lá e eu consegui resolver esse trabalho com um problema de controle, um problema de estabilidade assintótica. E eu me sinto, porque eu não consigo reconhecer o bom modelo matemático, eu não tenho uma formação para entender a maquinaria dos fenômenos, de como modelar, eu não tenho, mas eu sou motivado pelos modelos já existentes, mas eu não sei dizer se é um bom modelo matemático. Bom, para isso existem os aplicadores. Quer dizer, eu sou teórico mesmo. O que você teria a dizer sobre a formação de pessoas aqui na Unicamp em todos estes anos na parte de sistema dinâmico? A formação de professor Formação de recursos humanos. De recursos humanos e sistemas dinâmicos, ela
não é igual ao IMPA. Ela é inferior porque a gente dirige a matemática, principalmente, ela dirige o exame de qualificação para 3 áreas que são gerais. Então, a gente atrai alguns alunos, mas a gente tem que dotar eles de cursos especiais de sistemas dinâmicos. É isso que eu acho que ainda não existe aqui uma consciência que sistema dinâmico existe no Brasil e precisava ter também uma sequência de cursos. Não sei se vale a pena também agora, mas a gente já tem bastante pessoas em sistemas dinâmicos aqui, tem formado muitos. Sistema dinâmico eles bifurcam muito, tem muitas bifurcações e em geral não é usual a gente ir numa palestra de sistemas dinâmicos e não entender nada, porque se bifurcou muito, tem muitas bifurcações, tem muitas áreas, sub-áreas, sub-áreas, e eu mesmo estou estudando sistemas descontínuos e que no Brasil não tem, as pessoas em geral estudam sistemas contínuos, o pessoal do IMPA em geral. Quantos doutores mais ou menos se formaram aqui em sistemas dinâmicos? Mais ou menos. Bom, eu diria, eu formei uns 17, a Cat formou uns 3, 4, o pessoal de sistemas dinâmicos estocásticos se formaram também uns 3, 4, ou mais, assim, isso que eu posso dizer. O que você poderia dizer sobre a formação dos nossos estudantes de graduação em matemática em relação às exigências, tanto eu acho que é muito boa. Dinâmicos especificamente? Eu acho que é muito boa, ela dota o aluno de uma formação muito boa para seguir sistemas dinâmicos e equações diferenciais. Em geral, a formação nossa é muito boa, quer dizer, comparada com outras faculdades que eu conheço. Então, acho que a nossa formação é muito boa no bacharelado. Apesar que eu acho que o bacharelado, a tendência é não aumentar alunos, porque por falta de oportunidades aí. A hora que passar essa avalanche de contratações de professores nas federais, pode ser que haja muitos professores, muitos docentes desempregados, docentes doutores. Com a crise atual a gente está percebendo isso, tem muito doutores sem bolsa de pós-doc e desempregados. Eu tenho contato com muitos deles. Você acha que já passamos por momentos parecidos assim no Brasil? Não passamos. Na educação e na ciência não. Mesmo no tempo dos militares, apesar que a contingência era bem pequena, mas eu nunca vi quem tinha nível não ter acesso a financiamento, coisa assim. Mas o contingente era pequeno em comparação agora. Agora é de 20 vezes mais. Mas naquela época tinha. Eu nunca ouvi dizer que alguém que tenha um bom nível que tenha sido recusado algum financiamento, que seja. Marcos, matemáticos estamos muito vinculados sempre com a educação, né? Talvez Sim. mais que os próprios educadores em geral. O que você teria a dizer sobre a educação básica em matemática no Brasil? Olha, eu tive, o que eu posso dizer que eu fui 6 ou 8 anos, coordenador da pós-graduação da matemática, e tinha muito contato com professores de universidades particulares, até onde o sul de Minas Gerais. Eles vinham aqui fazer aperfeiçoamento. O nível dos professores era baixíssimo. Provavelmente eles teriam um problema em lecionar um curso de cálculo avançado aqui na Unicamp. E isso forma uma bola de neve.
esses professores, eles são mais interessados em metodologia de ensino do que no conteúdo de matemática. Eles se entusiasmam muito com a metodologia. E o conteúdo matemático deles eram muito ruins. Eu tenho a impressão que, se acontece isso aqui no estado de São Paulo, eu posso imaginar que o mesmo ocorre no Brasil todo. E a formação de matemático em geral é muito pobre. Apesar que existem alguns pontos onde existem alguns professores, principalmente no Nordeste, que se dedicam muito à formação dos alunos e onde formam uma elite de alunos bons que participam de Olimpíada e tal, mas a grosso modo eu participei também de muitas avaliações pela CAPES, de cursos no Nordeste. A SBN me apontava para fazer algumas avaliações. É um problema muito sério o nível dos nossos professores. E o nível dos professores sendo baixo, obviamente, somente os alunos deles que são autodidatas em matemática podem prosseguir, porque é muito fraca a formação deles. O que você acha dos programas, poderíamos dizer, paliativos que existem como o Profimate e as Olimpíadas? Não, a Olimpíada, quer dizer, ela faz movimento, ela mexe com bastante alunos que se interessam em matemática, isso motiva os alunos, mas é um traço dentro do contingente de alunos no Brasil. E eu não sei o resultado que existe, eu não posso dizer nada sobre o Profimate e tal, realmente eu estou ausente dessa área desde 2004, 2006, que eu não tenho mais contato com ele. Depois que começou o Profimate, eu não tenho mais contato. Se você fosse ministro da Educação e tivesse que tomar decisões, quais seriam as decisões que tomaria para melhorar o ensino básico de matemática? Investir pesado na educação fundamental, desde o jardim da infância, coisa assim. Eu acho que teria investir. Ótimo. Ok, Marco Antônio, muito obrigado a você. Vamos contar com você em outras oportunidades nos anos futuros. Estou às ordens.